Salve, consagrados! Demorou, bombou. Time, continuação de eletrodinâmica e hoje vamos falar sobre primeira lei de Ohm. Então, se liga na nossa aula, bora! Olha lá, meu pequeno gafanhoto. Seguinte, dando sequência, eletrodinâmica, nossa aula número 2 de eletrodinâmica. Se você não assistiu a primeira, entra na playlist lá, eletrodinâmica, que você vai ver o primeiro vídeo da nossa série aí, beleza? Boa! Falar com vocês hoje de primeira lei de Ohm. Na aula anterior, eu falei com vocês sobre intensidade de corrente elétrica. Expliquei para vocês o seguinte, que o elétron ele não consegue se mover por grandes distâncias porque ele tem pouca energia. Para ele percorrer trajetos grandes e de forma ordenada, que é o que faz com que tenha o surgimento da corrente elétrica, ele precisa de energia. De onde ele vai pegar essa energia, turma? Vai pegar a energia desse gerador. Vander, isso aí é uma bateria. Sim, é o nosso gerador, tá? Então, esse é o nosso gerador aqui, o gatinho mistério. Então, presta atenção. Esse gerador aqui, essa bateria, uma pilha, enfim, ele vai fornecer energia para que esses elétrons consigam se mover de maneira ordenada. E aí eles consigam percorrer esse trajeto, tá? Só que observa que está faltando algo ali. E eu deixei esse algo faltando para a gente conversar um pouco. Então, veja bem, o elétron recebeu energia, ele chega até esse ponto e nesse ponto eu vou colocar um dispositivo chamado resistor. O que esse resistor faz? Oferece uma resistência. Cuidado, tá? Então vou colocar aqui um resistor. O que seria esse resistor? Uma lâmpada, por exemplo. A lâmpada, ela tem no seu interior um resistor, tá? Aquela lâmpada de bulbo, para quem não lembra o que é uma lâmpada de bulbo. Vou fazer aqui, ó, bem simples para você lembrar o que é uma lâmpada. Nossa, ficou horrível. Aqui. Aquela lâmpada de bulbo, né? E aí aqui você tem o que o pessoal chama de filamento, é um filamento de tungstênio, né? E aqui isso aqui é um resistor, ou seja, ele vai oferecer uma resistência à passagem de corrente elétrica, mas isso eu vou falar com vocês uma outra aula especificamente, que eu vou explorar muito como isso vai funcionar, tá bom? Deixa eu só apagar isso daqui para não ficar poluído para você. Então, aqui é o seguinte, farei uma aula com vocês só sobre lâmpada porque isso é muito cobrado quando eu falar com você de amperímetro, de voltímetro, daí a gente conversa um pouco sobre isso. Mas só para você lembrar que na lâmpada tem um resistor que oferece uma resistência elétrica. Belezura? Boa, champs! Então aqui vou colocar uma das formas de se representar esse resistor. Então, ó, vou até mudar a cor aqui para você guardar aí no seu coração, meu consagrador. Tá aqui, ó. Essa é uma forminha de representar o resistor. Vander, qual é a outra forma de se representar o resistor? Aqui eu poderia ter colocado com essa configuração aqui também, olha. Bem tradicional também, tá? Também é uma outra forma de indicar o resistor. E como eu disse, esse resistor oferece uma resistência. E essa resistência eu vou chamar de R. Então, oferece uma resistência R. Belezura? Boa. Então, observe o que vai acontecer. O elétron pegou energia aqui do meu gerador, tá? E consegue se mover. Olha o elétron subindo, vem por aqui e vai passar por esse resistor. Mas, como eu disse, o resistor oferece uma dificuldade. Bem, se o elétron, ao chegar por aqui, vai encontrar uma dificuldade, quer dizer que ele vai gastar o quê? Energia. Então, ele gasta energia para passar por aqui, e é por isso que você tem o funcionamento da lâmpada, é por isso que eu falei que ela é um caso bem específico, bem interessante para a gente conversar, tá? Vander, dá um outro exemplo de um instrumento onde tem resistor. O ferro de passar, né? O ferro elétrico, ele também tem um resistor no seu interior, que dificulta a passagem dos elétrons, por isso que ocorre o aquecimento, tá bom, time? Torradeira elétrica, boa. Torneira elétrica, boa. Chuveiro elétrico, boa.
todos funcionam com resistor. Ei, segredo para você, consagrado, é o seguinte, funciona pegando energia elétrica, convertendo em energia térmica. Isso aí tem um nome, tá? É o famoso efeito Joule, mas teremos um destaque para o efeito Joule num outro momento, porque você vai encontrar no seu Enem, na sua prova de concurso militar, dentro do seu principal vestibular, em qualquer concurso bem conceituado, ele vai cobrar de vocês efeito Joule, então falaremos disso de forma mais aprofundada. Opa, então o elétron ele vai usar aqui energia para passar, certo? Então quando ele chega desse lado, ele chegou com menos energia, certo, Vandê? Certo, Paquito? Então, o que ele faz? Ele chega aqui, recarrega novamente de energia e ó, gasta energia para passar por aqui, usa energia. Ô, Vander, é como se fosse o pedágio que ele está pagando? Belezura, é como se fosse o pedágio que ele está pagando para passar por aqui. Então, ele vai, utiliza energia, passou por aqui, volta, pega mais energia, vem e fica nesse movimento cíclico aí, tá bom? Boa, só que vamos lá. Esse valor é fixo? Não necessariamente, tá? Eu tenho dois tipos de resistores. Resistores ômicos. Resistor ômico é um resistor onde esse valor ele é fixo, não muda. E o resistor não ômico, que é aquele resistor ajustável. Isso aqui pode mudar o valor, tá bom? Nesse primeiro momento eu estou trabalhando com resistor ômico, ou seja, isso aqui é fixo, tá? Então, se eu falar para você que ele vale 10, é 10 o tempo inteiro. Que vale 20, é 20 o tempo inteiro e assim sucessivamente. Tranquilo? Boa, consagrado? Então ele veio, passou por aqui, gastou energia e ele vai ficar nesse momento, no movimento repetitivo aqui. O que acontece? Quanto maior for a dificuldade que eu tenho aqui, mais difícil é para o elétron passar. Ou seja, eu preciso demandar mais energia para ele passar. E é isso que a primeira lei de Ohm enuncia para a gente. Fala que a corrente gerada, e lembra que corrente é o movimento ordenado dos elétrons, é diretamente proporcional à energia, porque vamos lembrar, quanto mais energia eu fornecer, maior o movimento dos elétrons. E inversamente proporcional à dificuldade que ele tem para passar por ali. Então essa é a nossa primeira lei de Ohm, onde fala que a corrente é diretamente proporcional à energia, e esse U eu vou explorar com você agora, e inversamente proporcional a esse R, que é a nossa resistência. Vou colocar aqui embaixo o que significa cada um dos itens, unidades de medida e de que forma nós vamos trabalhar, beleza? O I você já conhece, que é a nossa intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Tá bom? Aqui, ó. Boa. E a unidade de medida é o nosso ampere. Belezura! O U é completamente novo para você. Então, o U é o que a gente chama de diferença de potencial. DDP, a famosa DDP, diferença de potencial. Conhecido também como tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. E qual é a unidade de medida, Vander? Esse aqui tem como unidade de medida o volt, tá bom? Por isso que a gente usa o V para representar 110 volts, 220 volts. Então a nossa tensão, a nossa DDP é medida em volt. Belezura? Boa. E o R? Vamos lá. O R será a minha resistência elétrica. E como o próprio nome diz, resiste ao movimento dos elétrons, dificulta o movimento dos elétrons. E esse aqui, olha, é em ohms. Tudo bem? Unidade de medida ohms. Então vamos lá. Intensidade de corrente elétrica, ampere. DDP, tensão, é em volt. Deixa eu arrumar aqui, ó. Eu vou colocar uma barra para deixar padrão para você, Paquito. A unidade de medida sempre
entre parênteses. Belezura? Boa. Então, DDP, tensão em volt e resistência elétrica em ohm. Então, é isso que a nossa primeira lei de Ohm cobra de vocês. Tranquilo? Ficou claro para você? Vou colocar um exercício, um modelinho para você padrão, para a gente conseguir explorar melhor o desenvolvimento do exercício. Então, deixa eu só trocar aqui a tela com você e a gente já conversa. Beleza? Boa! Chama, neném! É o seguinte, olha, deixa ainda o esqueminha aqui com você para você entender o que acontece, tá? Coloquei o exemplo mais ajustado aqui para você, porque aí fica mais fácil você contextualizar a situação problema com o esqueminha que eu deixei armado para você, tá bom? Ô, Fofolete, aqui é o seguinte, um resistor de 100 ohms. 100 ohms, então olha lá, ele não vai falar um resistor de 100 ohms de resistência, tem que saber, tá bom? Então, um resistor de 100 ohms, isso aqui já é o valor da resistência elétrica que esse resistor fornece, é percorrido por uma corrente elétrica de 20, ó, novidade, hein? Ei, presta atenção aqui, ó. 20 mA, 20 miliampere. Vou falar para você já como que a gente trabalha com isso aí, tá bom? A DDP entre os terminais do resistor em volts é... Então, vamos lá. A diferença de potencial. O que significa a diferença de potencial? Gente, ele chegará nesse ponto com uma quantidade de energia. E ele sairá daqui sem essa energia. Então, quando ele fala a DDP, é o seguinte. É o quanto de energia ele gastou para passar por aqui, tá bom? É o quanto de energia ele perdeu ali, né? Foi transformada, né? Em outra forma de energia, tá? Lembre-se, ele deixou de ter essa energia e foi convertido em uma outra forma de energia. Boa, lembra lá de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso aí, Paquito! Bora, neném! Então, o que vai acontecer? Esse elétron chegou com uma quantidade de energia aqui, usou essa energia, foi transformada em uma outra forma, e quando chegou aqui ele já não estava mais com essa energia. Ele quer saber qual foi a quantidade de energia utilizada aqui. Bem, lembre-se, primeira lei de Ohm está relacionando para a gente que a corrente é diretamente proporcional à tensão, a DDP, a energia fornecida para o movimento do elétron, inversamente proporcional ao R. Ô, Wander, eu já vi isso de outras formas. Sim, Paquito, o que ele faz é rearranjar essa fórmula aqui, escrevendo como U igual a R vezes I, tá bom? É uma outra forma de você trabalhar. Então, a única coisa que ele fez, só multiplicar aqui, ó. U vezes 1 que está aqui embaixo, né, ó. É U. I vezes R, R vezes I, né? O famoso URI. Então, são as duas formas que você acaba encontrando isso daqui. Você pode trabalhar com essa primeira estrutura ou eu vou trabalhar, nesse caso, com essa. Por que, Vander, você vai trabalhar com essa? Aqui é o seguinte, ô gatinho mistério, porque ele já me deu o valor de R e ele me deu o valor de I. Então já sai direto aqui, não preciso ficar fazendo mudanças aí, tá bom? Então eu vou usar aqui o nosso U igual a R vezes I. O R já está em ohm, então tá na maciota, mel na chupeta. Joga aqui, ó, 100. Boa, vezes o I. Aqui nós faremos um ajuste. Porque esse MA significa miliampere e mili significa 10 elevado a menos 3. Escrever 20 miliampere é a mesma coisa, escrever 20 miliampere é a mesma coisa que escrever 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Então apareceu aqui, ó, o Mzinho significa 10 a menos 3. Wander, tem uma outra, né? Tem um micro, tá? O micro, que o pessoal fala, parece um U. Esse seria 10 a menos 6, tá bom? Então, se aparecesse o micro, seria 10 a menos 6, mas não é o caso. Aqui ele está usando mili, então a gente vai deixar estruturado ali para não confundir você, tá bom? Ô, Fofolete, então, 20 miliampere, 20 vezes 10 a menos 3 é o valor que eu vou jogar aqui para você, ó. 20 vezes 10 a menos 3. Fazer alguns ajustes com você para facilitar a nossa vida. U é igual 100. Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Sim. Wander, por que você está colocando 10 ao quadrado? Porque aqui, ó,
eu vou acabar tendo uma multiplicação de potência de mesma base. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ei, sucesso, olha. 20 não é 2 vezes 10? Ah, você está transformando tudo ali, deixando com multiplicação de potência na base 10 para facilitar? Isso mesmo! Aqui, ó, pequeno gafanhoto, 10 a menos 3. Então vamos lá para você não se perder. Esse aqui é o 100, virou 10 ao quadrado. Esse aqui é o 20, virou 2 vezes 10. E o 10 a menos 3 é lá do miliampere. Pegou a visão? Let's bora, então. Aqui, ó, é para você nadar de braçada, hein? Vai ficar, o 2 não tá com nenhum outro acompanhante, eu vou deixar só o 2 aqui. E o 10 ao quadrado vezes 10 elevado à primeira vezes 10 a menos 3, vamos lembrar, multiplicações de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. 2 mais 1, mais com menos vai dar menos, então menos 3. Ou seja, U é igual a 2, que multiplica 10 elevado. 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Vander, 10 elevado a 0 é 1, né? Todo número elevado a 0 aí, né? É igual a 1, né? Desde que o número seja diferente de 0, né? Isso, desde que a base seja diferente de 0. Então, todo número maior ou igual a 1 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, tem uma tensão de 2 volts. Ah, então quer dizer que eu forneci nesse contexto aqui 2 volts para esse elétron chegar, conseguir passar por aqui e voltar para pegar energia? Isso. Boa. Time, alguma dúvida? Acho que ficou bem claro para você. Olha só quanta coisa importante nós abordamos hoje, né? Além de trabalhar com a primeira lei de Ohm, conversei um pouco com você sobre o resistor, que é esse dispositivo que oferece uma resistência ao movimento ordenado dos elétrons, por isso que eu forneço energia para esse elétron se mover. Passei para vocês essa visão aqui do miliampere, tá bom? E trabalhamos um pouco aí com a parte de cálculo, tá? Com essa parte de estrutura de cálculo. Time, a aula de hoje era isso. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dá aquele apoio aí, dá um joinha, ativa o sininho para você receber as notificações. Inscreva-se aí no nosso canal. Se puder, dá aquela compartilhada no nosso canal. Belezura? Pessoal, beijo aí nos rapazes, abraço nas garotas. Até mais. Fui!